Profecia hoje. Profecia hoje. A vida é feita de encontros. Embora haja tantos desencontros pela vida. Quando falamos de uma cultura de encontro, estamos falando também de um jeito de se comunicar, de falar, de chegar junto, pensando em empatia, em sintonia, em não colocar as pessoas umas contra as outras, como tantas vezes percebemos, ou até mesmo nós mesmos realizamos. Convido vocês a desenvolverem uma cultura do encontro, que supere esse estilo de comunicação, que permanentemente colocam as pessoas umas contra as outras. Lembrem da figura do poliedro, que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. Papa Francisco, na carta Somos Todos Irmãos e Irmãs, número 215. Esse é o convite para a nossa profecia de hoje. Vamos ensaiar, gente? Então está começando o quarto ensaio. O quarto ensaio para a nossa profecia hoje. Boa noite, gente querida. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Rose. Então, sejam todos, todas, queridos, queridas, muito bem-vindos. Vocês que se dispuseram, né, trilhar conosco esse caminho de inserção no mundo das profecias. Então, hoje o nosso ensaio está novamente muito especial, né? Estamos juntos aqui para a gente fazer essa quarta etapa, né? Esse quarto ensaio, né? E vamos reunidos aqui, né? Formando o nosso ensaio com a comunidade Bremem, o grupo do CEBI também, que está conosco, né? O MEL, que também faz parte da nossa construção, dos nossos ensaios, e também a coordenação nacional do Movimento de Fé e Política. E não podemos esquecer do curso de Ciências da Religião da Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, né? E a gente sempre conta com esse espaço querido, um espaço do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Rose. Reinaldo, nesses ensaios a gente conta com uma parceria muito importante. Sabe qual é? A sua. Você que está nos acompanhando já há 5 semanas, desde o ensaio inaugural até agora, e a gente deseja que essa ciranda vá ampliando cada vez mais, que você vá trazendo também amigos e amigas, porque a gente quer que esses ensaios tenham um caráter interativo. Nos nossos cursos anteriores, a nossa interação estava se dando pelo chat, né? Mas agora a gente está com interação pelo nosso blog, Comunidade Bremem, e pelo grupo do WhatsApp. Então, pouco a pouco, a gente está construindo cada vez mais uma comunidade profética que está tomando essa forma, né? Então, falando sobre isso, não se esqueçam, quem ainda não fez sua inscrição, de se inscrever e também preencher o formulário de presença que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, vamos pensar juntos. Se alguém nos perguntasse o que até aqui nós descobrimos nestes 4 ensaios, essas 4 semanas anteriores, e esses ensaios, qual é o eco que está fazendo na nossa profecia cotidiana, será que a gente conseguia resumir o que marcou, o que vem marcando a gente ao longo dessa caminhada? Vamos reviver um pouquinho juntos essa memória? Pessoa que fazia interpretação em grego se chamava profeta, ou quando era mulher, profetisa.
que é que significa? É um termo grego que queria dizer porta-voz, encarregado da comunicação. A profecia é sempre vivida em vista do bem comum. É uma vocação pessoal, porque atinge o mais profundo da pessoa. É aquela paixão, aquela energia, mas ao mesmo tempo é na comunidade. Primeiro, se insere na realidade cultural e social. A profecia é frágil em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo ela tem uma energia que não tem jeito. O que é que significou? Quando um Estado, para se manter, precisa recorrer a uma violência tão forte e gratuita, significa que ele não está mais se sustentando. Então, gente, profeta ou profetiza é a pessoa que, na sua ação, ela diz uma coisa maior do que a própria ação. E nós queremos respeito, nós temos o nosso lugar, o nosso espaço, podemos fazer uma caminhada sozinhas. Muitas pessoas falam, não vamos com homem nenhum para proteger. Não, nós mesmos nos protegemos e caminhamos na confiança em Deus, né? E vamos procurando ouvir a natureza, os barulhos, os silêncios, e vamos caminhando e tentando, na nossa estrada, então, ser uma voz profética que mostra que podemos viver diferente. Podemos acreditar no ser humano, podemos viver gratuitamente, podemos dar valor ao que realmente tem valor, que é a vida. Obrigada. Eu acho muito importante o protagonismo das narrativas, né? Que o povo conte sua história. Até hoje tem folcloristas, tem academicistas que lucram mesmo, porque fazem carreira com os saberes populares, né? Os saberes populares estão em tudo, na medicina, toda a medicina é feita dos saberes populares, indígenas, quilombolas. Então, esse olhar de protagonismo eu acho essencial, Edward, assim, para o povo falar por si. O profeta na Bíblia, em hebraico é Nabi, significa chamado para escutar. E aí, para mim, foi muito forte ouvir o Chay dizer aqui, eu estou aprendendo, eu aprendo a amar, e acho que isso que faz dele um profeta chama todos nós a viver essa profecia, de aprender a amar, aprender a integrar. E no momento atual, está sendo urgente no cuidado no meio da pandemia e no cuidado com a natureza. E eu acho que por isso me chama muito a ideia do profeta, quando o Chay fala. E ele não fala dele, né? Que é mais uma coisa do profeta. Ele não fala, eu sou o profeta, em nenhum momento. Ele fala, eu sou aquele que faz a leitura do povo. Eu sou aquele que aprendo com o povo e estou aqui para servir. E eu acho que aqui a gente tem muitas coisas que a gente aprende, não só na tradição bíblica, mas em outros textos sagrados de tantas tradições religiosas e não religiosas. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Que beleza, hein? Que memória linda que a gente já está construindo. Isso faz eu me lembrar um cântico que está no início do livro do profeta Jeremias. Ele sempre mexeu muito comigo. Ele é cantado nas comunidades eclesiais de base. Ele continua sendo muito cantado nos movimentos sociais. E esse canto, eu acho que une a profecia e a luta pela justiça como um movimento sagrado. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e derrubar, para edificar, construirás e plantarás.
tenho que lutar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Eu tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. A gente tem recebido algumas perguntas sugerindo que a gente abra aqui do lado do chat, né, onde estão as perguntas, que muitas vezes vocês vão postando aqui ao lado, que a gente tenha um momento desse programa, desse ensaio, para responder essas perguntas, como a gente fazia antes no curso de Teologia da Libertação para os nossos dias e também no Conversas com o Evangelho de Marcos. Mas dessa vez a gente está tentando um diálogo diferente. E a gente está dialogando no WhatsApp do grupo. Então vai para lá, e lá vocês vão encontrar perguntas, respostas e ainda mais perguntas. E aí a gente está avaliando. Se a gente vê que esse não é o melhor caminho, vocês vão ajudar a descobrir, já que a gente está caminhando juntos, a gente volta a dialogar aqui nesse espaço, dentro mesmo dos ensaios. Tá bom? Então, o Zap é o caminho também onde você se sente mais livre, pode se expressar melhor dentro do grupo de participantes do curso. Gente querida, esse foi o cartaz da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos no Brasil. Ele é de maio de 2020, né? O tema dessa Semana de Oração foi Gentileza gera gentileza, né? Um escrito baseado no relato do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Rose, conta pra gente um pouquinho a história, o contexto, né, desse lindo cartaz, né, que a gente tem. Conta um pouquinho da história dele pra gente. Tem duas histórias, né? A releitura bíblica, que é o fundamento do cartaz, que conta que durante uma viagem o apóstolo Paulo e seus companheiros e companheiras, eles estavam num barco e eles naufragam. E aí são acolhidos em uma ilha e muito bem tratados pelas pessoas que moravam nessa ilha, que eles nunca tinham visto na vida. E o apóstolo Paulo sai dessa ilha e deixa uma bênção. A bênção é gentileza gera gentileza. Então, Paulo recebe, né, e ao mesmo tempo aprende com essa população dessa ilha. Um jeito de viver, que a gentileza é uma forma de nós construirmos uma profecia comunitária. E justamente nesse momento em que nós estamos vivendo, numa sociedade que parece que cada vez mais incentiva a competição e o individualismo, a gentileza passa a ser uma modalidade de vida, não apenas uma palavra. E eu acho importante aqui, Paulo, Reinaldo, lembrar que esse cartaz foi feito há pouco, 2020, né, pela Lilian Santos Gomes. Ela tem 35 anos, ela mora em Porto Alegre, e ela simboliza, olhem, vamos olhar mais uma vez para o cartaz, as mãos de acolhida representam todos os povos que circundam esse núcleo. Nesse núcleo, a gente tem uma barca com os migrantes, e representam muitos migrantes que estão chegando em terras desconhecidas ou morrendo no caminho, encontrando refúgio, mas a maioria não encontrando abrigo. Então, faz uma alusão também às ONGs, faz uma alusão à necessidade do resgate no mar Mediterrâneo, mas também em outros mares. E também tem corações, tem pombas brancas da paz, que representam a Ruá, né? Representam o sopro de vida
e engloba toda essa mandala, né? No fundo tem uma mandala também nesse cartaz. É muito rico. Essa é a profecia que a gente pede para o tempo de hoje, né? Uma sociedade diferente desse modelo competitivo e individualista que a gente, infelizmente, ainda vive nessa cultura individualista. E é isso que a gente precisa superar. Eu vejo, Rose, no Brasil, quando a gente fala de gentileza, sabe? Pelo menos na minha cabeça já vem uma pessoa, já vem uma figura. Eu acho que para muitos e muitas, né, também se lembram, se recordam de alguém que remete essa palavra, né? Então, eu queria nesse momento aqui convidar o nosso querido companheiro de caminhada que conheceu o profeta Gentileza, né, para partilhar um pouquinho com a gente, né, trazer um pouco desse contexto, né, trazer o Leonardo Boff para partilhar conosco. Seja muito bem-vindo. O Espírito Santo suscita profetas no meio do povo, em todos os povos. No dia 21 de abril, se deu um grande incêndio em Niterói, no circo norte-americano, e morreram 500 pessoas. E um caminhoneiro de Guadalupe, num bairro do Rio chamado José Datrino, escutou uma voz que dizia: abandona teus 3 caminhões, tua casa, tua família, e vai para aquele lugar para consolar as pessoas. E diga a elas: o corpo morreu, mas o seu espírito está em Deus. E ele transformou aquele campo, que era o circo, num grande jardim. Morou 3 anos lá, plantou flores e consolava todas as pessoas que vinham visitar aquele lugar. E ele sentiu-se um profeta chamado por Deus. Vestiu-se como um profeta, com uma túnica branca, e dizia: tudo é gentileza, Deus é gentileza. Deus é gentileza, amor e beleza. Gentileza gera gentileza. Por onde andava, pregava essa mensagem para o Brasil inteiro, até situar-se no Rio. E era crítico do sistema. Chamava o capitalismo capeta capital, que só explora e só vende e só engana as pessoas. Então, ele é um profeta que, como os profetas bíblicos, anuncia e denuncia. Mas ele andava com a sua túnica com os símbolos da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São poucos os místicos que têm essa divisão trinitária. Não sem razão o nome dele era José Datrino. Foi invocado no Rio de Janeiro, respeitado por todos, e onde chegava dizia: gentileza gera gentileza. Nunca peça por favor, peça por gentileza. Nunca diga muito obrigado, diga graças a Deus. Então ele viveu essa dimensão, foi respeitado e é um profeta que Deus mandou para nós, porque precisamos de gentileza no mundo que tem tanta violência, tanta brutalidade, e é a gentileza que nos faz humanos e nos aproxima uns dos outros. Então, só lembrando para a gente registrar o nome dessa pessoa tão querida, José Datrino, que assume na própria vida o profetismo. Não compreendido como muitos profetas não foram compreendidos no seu tempo, mas hoje a gente quer especialmente fazer reverência a esse profetismo das ruas. E a gente agradece demais, eu fico emocionada de Leonardo Boff ter partilhado conosco, ter se colocado disponível para fazer essa partilha a partir da sua própria experiência, né? O Leonardo também ele orientou uma tese sobre o profeta Gentileza. Então,
Ele fez uma caminhada muito profunda pelo profeta. Mas hoje a gente queria trazer um profeta do nosso tempo. E a gente queria convidar para essa roda um artista muito querido, que é o Timóteo André. Chegue, Timóteo. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E você já está convidado a falar um pouquinho de você mesmo, se apresentar e falar da sua caminhada. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas. Olá, Reinaldo, olá, Rose. É um prazer estar aqui nessa roda que a gente vai falar um pouco sobre o Profeta Gentileza, sobre arte profética. Eu sou o Timóteo, eu moro aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou formado em ciências sociais, sou artista, trabalho com arte, com gravura, também escrevo poemas, contos, enfim. A gente está nessa trajetória imaginando novos mundos, né, a partir da arte. E é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, que maravilha. Timóteo, se eu pudesse fazer já essa pergunta, acho que já estamos bem à vontade, né? Conta um pouquinho para a gente da sua arte, um pouco de como que você se relaciona com essa expressividade na sua vida, e se a gente pudesse já pensar numa relação, né, de profecias da sua expressão artística com aquele legado que o Profeta Gentileza também deixa para a gente. Sim, sim. Então, gente, a arte, para mim, ela está muito relacionada ao sagrado. Ela está muito relacionada ao sagrado, né? Não é à toa que, quando nós vemos, né, o campo artístico, quando nós pensamos como que a arte aparece em outras culturas, ela sempre está relacionada com a dimensão transcendental, porque a arte tem essa capacidade de dar nome, dar sentido, e provocar uma reflexão que a dimensão apenas racional não daria conta. Então, para mim, a arte é uma dimensão transcendental. Eu transcendo com a arte que eu consumo, com a arte que eu produzo. Então, ela está nesse lugar, essa poesia, essa possibilidade de dar nome ao mundo, né? De como, talvez ali como no Gênesis, né? Como Adão e Eva, de nomear o mundo, de dar nome às sensações, sentimentos que eu não tenho, mas apenas escrever uma poesia, talvez isso seja muito próximo de todos nós, assim. Nós temos aquele sentimento interno, mas precisa de uma música, precisa de uma poesia, precisa de um teatro para falar, é isso que eu estou sentindo. Eu não sei descrever, mas é isso. E isso está relacionado com a minha fé, com a minha expressão. Então, tudo isso vai caminhando junto. E mais intenso ainda, né? E aqui, dialogando com o Profeta Gentileza, que, enfim, traz uma profecia muito potente, traz um jeito de fazer profecia muito forte, que é a partir da arte, que ele traz um ponto que me marca muito, que é reimaginar a pessoa do divino no chão da vida. Eu acho que esse que é a grande contribuição do Gentileza, e é a contribuição que eu carrego para mim, né? Esse é um caminho que eu tenho para mim. O objetivo da minha arte tem sido reimaginar o sagrado pisando o chão da vida em novos chãos, né? Não sei como jogar o plural de chão, mas nesses vários territórios, né? Qual o sagrado que caminha nesse chão, né? E é muito potente pensar na Gentileza, porque ele é do Brasil, nessa década de, enfim, 80, 90, ali, 60, enfim, uma época extremamente violenta, uma época extremamente de tensões sociais muito intensas, e nesse auge desse momento, num país que é historicamente cristão, que de alguma forma conseguiu relacionar a cruz com a espada, a igreja com o Estado, ele consegue reimaginar o sagrado com outro nome. Deus é gentileza. Deus é acolhimento. Deus é amor. Então, ele reimaginou o sagrado. E não apenas reimaginou falando, mas reimaginou desenhando, escrevendo, fazendo, né? Então, ele até essa própria frase que a gente ouve tanto, né? Gentileza já é gentileza. É uma frase poética e é uma frase que nos
nos toca, né? E ressignifica o jeito de nós sermos no mundo, a nossa espiritualidade. Então, o profeta me marca nesse sentido. Ele gera uma outra percepção de Deus, uma outra percepção do sagrado, que me marca e me movimenta, né? Hoje, em minha trajetória artística, que a minha arte tem uma dimensão muito sacra, né? Religiosa, sacra, eu procuro sempre tentar reimaginar o sagrado em outro chão. Então, eu, como homem negro, marcado pela negritude, eu vivo num país de maioria negra, mas que o livro, né, o livro sagrado, que é um livro escrito no território africano e asiático, ele não é pensado como esse livro. Ele sofre as influências do embranquecimento. Então, eu reimagino esse sagrado pisando o chão que eu piso. Então, eu reimagino esse sagrado pisando esse lugar, essa realidade, esse chão. E para dar esse exemplo, né, eu queria mostrar uma arte, né? Me permitir mostrar uma arte, né? Agora sim. Agora sim. Essa arte aqui, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa arte são 3 mulheres, né, embaixo de uma árvore, e ela foi uma influência de um ícone, porque ela é a Trindade. Eu pensei a Trindade como essas 3 mulheres negras, tomando café, sentadas embaixo de uma árvore. Então eu imagino esse sagrado nesse lugar, né? Porque, historicamente, né, essa obra, a gente sempre pensou nela como são 3 homens sentados, a gente até não consegue diferenciar quem é quem na obra. Eu quis colocar essa marca nesse desenho. 3 mulheres, e ali está acontecendo afeto, está acontecendo gentileza, está acontecendo a Trindade reunida, criando afeto e gentileza. Sobretudo para mulheres negras, historicamente, a dimensão do afeto, da gentileza, sempre foi uma dimensão negada. Então, o que é Deus? Deus é uma mulher negra, Deus é uma comunidade de mulheres negras que se acolhem, que se amam, e isso nos marca. Então, eu procuro recriar, imaginar, pensar outros mundos possíveis, né? Por que não utópicos, né? Novos céus, novas terras. E a arte me possibilita isso, a arte me possibilita pensar essas dimensões. Então, acho que tudo isso me compõe. Timóteo, estou muito emocionada com o ícone da Trindade que você criou. E essa criação, Obrigado. Ela vem de um lugar muito profundo. Eu sinto, assim, quando você fala, uma profundidade para além das palavras. E justamente é a sua obra que traz isso. Então, eu queria, agora a gente ver um pouquinho da sua obra, o Helder colocar um pouquinho do vídeo, que tem vários dos seus desenhos, para que todo mundo possa contemplar o caminho que você vem fazendo. Depois a gente conversa mais um pouco. Beleza.
a arte se torna um modo de comunicação das nossas inquietações para o mundo. Inquietações em que, talvez racionalmente, nós não daríamos conta de falar. Em que precisa-se um desenho para comentar isso, né? E isso é muito importante, não podemos fugir disso. Talvez racionalmente você não diria, mas ao desenhar, ao escrever uma poesia, ao, enfim, performatizar, dançar, você consegue entender processos internos que você não estava dando conta de entender. Ou você explodir e jogar para fora a sua angústia no papel. Timóteo, eu acho que existem, eu tenho certeza, não acho, muitos artistas na caminhada. A maior parte deles invisíveis, né? Ou invisibilizados. E a gente compreende, então, e a tua fala deixou isso cada vez mais claro, que essa é uma forma profética de estar no mundo. Porque cada vez que a gente olha para um trabalho artístico, ele mesmo nos leva, né? O trabalho mesmo nos conduz a fazer uma nova leitura. Vai sendo uma oração que chega na gente e a gente vai conseguindo responder, não sempre com palavras. Eu acho que é uma oração também de silêncios, de danças, né? Então, a gente acredita muito que o sopro divino está aí. Você sente a sua arte assim como uma ação profética? Fala um pouquinho como é que chega em você a inspiração, né? Se é uma coisa sua, se é comunitária também. Ah, sim. Sim. Eu acho que sim, porque essa possibilidade de reimaginar o mundo, né, de pensar esse sagrado que pisa outro chão, pensar um Deus que faz sentido hoje, eu acho que tudo isso é uma missão profética, né? É uma missão profética. Quando eu leio as Escrituras, quando vejo os profetas do passado e os profetas do presente, eles são muito diferentes dos sacerdotes, né? E a lógica do templo, né, que pedia que as coisas continuassem como estão, não mudasse nada, a lógica dos reis, né? O rei não quer mudar nada, o rei quer que as coisas continuem como estão. Mas o profeta é esse sujeito que vai chegar e vai colocar, olha, nós temos que repensar isso, nós temos que redefinir isso, nós temos que redesenhar isso. Então, o profeta é esse personagem que sempre está dizendo o que Deus diria agora, né? O que Deus diz hoje, né? E talvez amanhã ele vai ter que fazer essa pergunta de novo, porque o mundo muda e Deus vai pisando esse novo chão que vai aparecendo, né? Então, uma pergunta profética seria: onde Deus está na pandemia, né? Onde Deus está pisando, né? Deus está sentado no Planalto ou Deus está sentado na favela? Ou ele está nos hospitais? São perguntas proféticas. E a arte possibilita isso. E eu acho isso tão intenso também, porque eu percebo que a própria profecia bíblica, ela caminhou com a arte também. Acho que esse é um ponto importante. A gente perceber como que os profetas do passado, eles foram artistas, né? Pode parecer um absurdo essa fala, talvez, no primeiro momento, mas a gente entender que, por exemplo, Deus ele pedia muitas performances para os profetas. O Ezequiel, o Isaías, volta e meia, Deus falava, olha, desce a casa do oleiro, né? Olha o oleiro trabalhando, olha o artista moldando. E a partir disso, elabora a profecia a partir dessa visão. Ou, olha, se vista dessa forma para anunciar isso, né? Então, a gente vê essas coisas. E a própria profecia, você vê que tem uma carga poética de beleza. Os profetas escolhiam as palavras. Se a gente for ler o livro de Lamentações, o profeta Jeremias não simplesmente disse as coisas, ele escolheu as palavras, escolheu quais os termos, escolheu as rimas, escolheu onde cada palavra ia casar para poder a profecia ser profunda. Porque Deus tinha verdades tão profundas que
não poderiam ser jogadas, elas precisavam ser desenhadas, trabalhadas. Então, eu percebo que profecia, espiritualidade, arte, eu acho que elas casam, elas se encontram em encontro, né? Como descendente, né, dessa ancestralidade profética, né, que nós, enquanto povo de Deus, né, que nós somos um povo da profecia profética, eu procuro caminhar nesse sentido, eu procuro, a partir da minha arte, profetizar essas coisas, anunciar essas coisas, né? Eu, por exemplo, né, essa última imagem que fecha esse vídeo, né, que tem uma mão com uma vacina, né? Em minhas elaborações eu disse, onde Deus está nesse contexto? Eu diria, ele está na vacina. Esse movimento de gerar vida. Nós estamos num contexto de morte, num contexto de muitas mortes no país, e a vida, ela precisa acontecer, mas a vacina é esse gerador de vida. Então, esse Deus está nessa vacina, ele está nesse processo de gerar vida. Então, eu desenhei isso, eu evidenciei isso, botei aquela famosa auréola, né, para exemplificar isso, para nós pensarmos, olha, temos que pensar sobre isso, temos que pensar nesse lugar. E logo, aqueles que não estão gerando vida, não estão assim, então estão do outro lado, né? Então, a gente percebe assim onde Deus está, onde Deus está agindo e caminhando. Então, eu acho que tem tudo isso, tem uma grande relação entre si. Caramba, que bonita a palavra e a arte. E as duas juntas, eu acho que você conseguiu unir de uma forma graciosa, sabe? Gentil, delicada, toda essa composição. Enfim, ô Timóteo, para poder somar com a gente nessa roda, eu queria chamar também o Marcelo Barros, nosso querido amigo, grande companheiro. Olha o Marcelo aí, seja bem-vindo, Marcelo, que beleza. Timóteo, se você puder mostrar para a gente mais uma vez, que eu queria meditar mais um pouquinho, aquele seu quadro, né, isso, esse aí. Marcelo, olha o quadro que Timóteo preparou. Pois é, que maravilha, né, Reinaldo? Boa noite vocês todos. O Reinaldo está retomando o quadro, né, que o Timóteo se inspirou num ícone ortodoxo de um pintor russo chamado Rublev, que era um monge, no século XV, que representa os 3 anjos que apareceram a Abraão, e vocês podem ler essa história no capítulo 18 do livro do Gênesis. É muito interessante, Reinaldo, porque você disse que no ícone os 3 são homens, e é verdade. No ícone do Rublev, os 3 são homens. Mas a espiritualidade síria ortodoxa pintou o Espírito Santo como mulher. Então, eu já mostrei a muita gente, muitos que conheceram o Mosteiro de Goiás, lembram, na igreja do Mosteiro de Goiás, Igreja da Trindade, nós temos um ícone muito grande, a gente pode até mostrar aqui, que é esse ícone, eles 3 debaixo de uma árvore, e é o índio, o negro e a mulher. O pai é o índio, porque é o habitante original da terra, né? Jesus veio como servidor, de certa forma se fez escravo, então o negro, e a mulher, o Espírito Santo. Inclusive, teve gente que achou que estava grávida. Marcelo. Mas é muito bonito. Diga, Reinaldo. Eu queria aproveitar a arte do Timóteo, todo esse contexto que a gente está batendo papo aqui, para que você pudesse nos ajudar um pouco a relacionar
toda essa profecia artística, né, com o divino, com o mistério da nossa espiritualidade profética. Como que a gente relaciona tudo isso? Como que a gente relaciona a arte, a profecia com o sagrado? Acho que o Timóteo já explicou bem, e o que ele disse é verdade na vida dele, é verdade, eu acho, na vida de todos os verdadeiros artistas, homens e mulheres, e é verdade desde a história, porque a arte começou pelo sagrado. Toda a história da arte é a história das expressões de fé. E é interessante porque nós partimos do profeta Gentileza. E esse quadro que o Timóteo mostrou, as 3 mulheres tomando café debaixo de uma árvore, ou representando os 3 anjos que apareceram a Abraão, é a figura do que se chama o ícone da ternura na Bíblia. E os árabes chamavam Abraão o pai da amizade. Quer dizer, a expressão bíblica da gentileza é o ser amigo e acolhedor. Hoje, a gente vive uma sociedade em que, quando a gente encontra uma pessoa na rua, quando eu era criança, fosse quem fosse, mesmo que nunca tivesse visto, bom dia, boa tarde, né, saudava. Hoje as pessoas passam umas pelas outras sem se olharem. E, muitas vezes, quando encontram alguém na rua, tem medo. O outro é ameaça. Então, acho que a profecia principal, a profecia fundamental, social e política de cada dia é a gente superar essa cultura, denunciá-la, dizer não é assim, não é possível se viver num mundo em que se parte do princípio que as outras pessoas são bandidos. E você tem que provar que não é bandido para poder não ter medo de você. Mas a primeira impressão é a de medo. Tem que acabar com isso. Isso é uma cultura imposta pelo colonialismo, feita por aqueles que querem nos dividir, por aqueles que querem nos destruir como povo dos pobres de Deus. Então, na Bíblia, eu falei de Abraão como pai da amizade. Estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 45 do livro do Eclesiástico e vejam o que é que diz de Moisés. Moisés, amado por Deus e pela humanidade, Deus o fez semelhante a um anjo. O santificou por sua fidelidade e por sua mansidão. Fez com que ele pudesse ouvir a sua voz e o introduziu na nuvem da sua intimidade. A tradição judaica diz aqui, Moisés era o mais doce dos filhos dos homens. Então, era um profeta gentileza. E aí você vê toda a Bíblia permeada por esse extrato, por essa raiz, por esse alicerce. O alicerce é a humanidade, é o ser humano. E aí você vê um profeta como Oséias. Vocês conhecem o profeta Oséias na Bíblia? O profeta Oséias tem uma história muito simpática
simpática e muito estranha. Ele apaixonou-se por Gomer. Acontece que Gomer era uma prostituta. Aí, como diz o povo aqui no Nordeste, ele a tirou da zona e casou com ela. Aí, depois de casado, descobriu que ela o traía. E aí os vizinhos disseram, como é? Vai ou não vai? Vai o quê? Vai apedrejá-la. Vai pegá-la, tirar a roupa dela, levá-la nua para a praça central e todos os homens da cidade pegarem as pedras, aquilo que vocês sabem no Evangelho, que o pessoal quis fazer com a mulher adúltera e perguntou o que é que Jesus achava, né? Era lei. E aí foram para a casa dele e disseram, como é? É homem ou não é? Vai ou não vai? E ele saiu dali, foi aonde ela estava amarrada, atirou, colocou-a no manto dele, trouxe ela para casa de volta e disse ao povo de Israel a sua profecia. Por isso ele é profeta. Deus faz com Israel o que eu fiz com Gomer. Perdoa vocês quando vocês se prostituem. Perdoa vocês quando vocês pecam. E leva vocês de novo ao deserto, quer dizer, ao descampado, ao lugar da intimidade. Fala ao coração de vocês e faz um novo casamento com vocês. Que beleza, né, gente? Então, esse novo casamento, essa nova aliança, nós cristãos dizemos que Jesus trouxe para nós. Mas Jesus traz isso se nós aceitamos ser assim, humanos dessa maneira. Anteontem, segunda-feira, foi o dia que é considerado o dia do orgulho LGBT no mundo de hoje. E tem muita gente de igreja que diz, gente, isso... E talvez tenha até alguém que me pergunte, num ensaio sobre profecia hoje, você tocar nesse assunto. Mas, gente, nas tradições indígenas, os índios Lakota dizem que as pessoas de dois espíritos, é assim que eles falam, pessoa que tem dois espíritos, são os profetas de Deus. Chamam a sociedade para dizer que Deus é mais. E então, por que eu estou falando isso agora? Porque aqui na minha cidade, no Recife, na sexta-feira passada, uma moça travesti que vivia na rua, coitada. Ela foi queimada viva. Ela está no hospital entre a vida e a morte. O Brasil é o país que mais faz isso com transexuais, com travestis. Isso tende a acabar e nós, cristãos, temos que ser profetas e profetisas em denunciar, em lutar, em abrir o manto da gente e pegar essas pessoas, não para perdoá-las de pecado, porque não tem pecado nenhum. Quem está pecando é quem é racista. Quem peca é quem é homofóbico. O pecado, quem faz hoje, se chama Bolsonaro. É o pecado do mundo. É o Guedes, é o pecado de uma economia que mata, que destrói. Quem peca são os deputados que votaram no projeto de lei 409, na Comissão Justiça da Câmara, contra os povos indígenas. E aí pecam. A população LGBT é santa.
vive a alegria, o carinho, numa sociedade que os marginaliza, que os desconsidera. Então, nós temos gente que dá tradução concreta à profecia da gentileza. Gentileza gera gentileza. Hoje gentileza gera cuidado com a vida do outro, principalmente dos vulneráveis. Reinaldo, Timóteo, beijo no coração. Que palavra forte. Eu acredito, Marcelo, Timóteo, todos e todas que estão nos acompanhando, que isso é viver a nossa profecia hoje. E, Timóteo, queria te convidar agora para você fazer mais uma palavra final, né, agradecendo, mas colocando também como que a sua arte, a sua profecia hoje, né, para a gente fazer esse momento agora, né? Mais uma palavrinha. Falar de arte, poder falar de espiritualidade, poder profetizar, né? E ouvir essa profecia do Marcelo foi potente demais. O mundo carece de profecia, o mundo carece de um Deus que pisa o chão da vida hoje. Então, que nós possamos sempre reimaginar o sagrado no chão da vida, e acredito que esse espaço é uma possibilidade disso acontecer. Então, queria agradecer a todos e todas, todos, por estar nesse espaço. Obrigado, paz e bem. Muito bom, muito bom. Rose, querida, mais uma palavra para a gente fazer esse nosso momento final? Eu estou muito emocionada. Fiquei com vontade de pegar cada desenho seu, Timóteo. Se você disser para a gente onde a gente encontra, eu fiquei com vontade de rezar os seus desenhos, sabe? Ficar em silêncio diante deles e deixar que eles falem para mim. Que acho. Só de passar assim rapidinho no vídeo já me emocionou bastante. E aí te conhecendo mais ainda, porque conhecer o artista é conhecer parte da obra, né? Porque você não está escondido na obra, você está se revelando na obra. E eu acho que Deus passa por você. Então, eu queria confirmar isso em você, sabe? Como mais velha, eu queria confirmar que Deus passa por você, e você é que nem uma cana que a gente sopra assim, e o ar vai para um lado para o outro, e Deus pode soprar por você porque você está livre, sabe? Livre para expressar o amor de Deus. Eu queria te dizer isso, confirmar a presença imensa de Deus que eu sinto quando você fala e quando você conta para nós a maneira que você cria, né? A gente tem uma tarefinha para casa, né, que normalmente a gente deixa aí para os participantes. Marcelo vem contar para nós essa tarefa. Pois eu penso que a tarefa fundamental que vem, digamos, da própria realidade hoje é a denúncia desse projeto de lei PL 490 e o cuidado onde as pessoas estão nos vindo, em qualquer região do Brasil, em se manifestar em protesto contra isso, em dizer aos deputados de sua região, se você não votou nisso, porque isso foi uma votação da Constituição, de uma Constituição da Câmara, não foi ainda a votação geral, né? Então, comprometer o deputado de sua região, qualquer congressista que você tenha contato, em lutar contra essa medida. Acho que esse é uma tarefa profética fundamental. Não ache que você não tem importância. Não pense, quem sou eu, não adianta, eu não vou falar. Fale. Todos nós temos importância. Outra coisa é
como você pode expressar o cuidado com as pessoas mais vulneráveis? Ser profeta, gentileza. Todo cuidado é uma obra profética, é um cuidado profético. Agora, como a gente está num curso sobre profecia, eu vou propor um texto bíblico também. Vocês anotam o primeiro capítulo do livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O profeta Elias no Monte Horebe. Leiam essa história, 1 Reis 19. E o que é que tem a ver com o que nós estamos falando e com o profeta Gentileza? A pergunta é essa. Se alguém tem respostas, coloque no nosso Zap até a próxima aula, porque a gente vai contar no começo da próxima aula, se der um tempinho, o que é que o pessoal respondeu. Né? O que é que tem a ver o profeta Gentileza com a história de Elias no Monte Horebe? Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Obrigado, Rose. Antes da gente se despedir, na semana passada, quem estava no ensaio vai lembrar que Darlan, nosso irmão da comunidade Bremen, entrou para dar um recado que a gente quer reforçar agora. A gente vai estar continuando assim esses programas, e já tem mais de um ano que nós estamos nessa caminhada, e precisamos, então, cuidar de da parte técnica para que vocês recebam um vídeo de qualidade, um áudio de qualidade. A gente está fazendo algumas compras, né? Precisamos cuidar um pouco dessa qualidade do material, que não é oferecido só para você que está aqui agora, que é uma alegria, mas ele vai se espalhando pelas comunidades do Brasil e vai ficar disponível por muitos anos. Segundo Mauro Lopes, entre 10 a 15 anos, a gente pode ter acesso a esses vídeos, a esses cursos. Então, a gente está pedindo para quem quiser, quem puder, dar uma força para a comunidade Bremen e contribuir da forma que você quiser. A melhor contribuição é você aqui agora. A melhor contribuição é você convidar seus amigos e amigas para estarem juntos nessa caminhada. Mas a gente também precisa de um pouquinho de contribuição monetária. Então, se você puder divulgar, nos ajudar nesse apoio, a gente tem uma chave Pix, a gente tem um QR Code e uma conta bancária, que você pode acessar e colaborar da maneira que você achar melhor, tá? Mas lembra disso, a primeira coisa é estar com a gente nessa ciranda, nesse ensaio para as profecias hoje. Como todo artista, a gente vai passar o chapéu. Isso, estamos passando o chapéu. E nós descobrimos, sabe, na verdade, quem descobriu é Marcelo. Marcelo descobre umas preciosidades, que não só a Marisa Monte fez um poema que foi musicado para o Profeta Gentileza, mas o Gonzaguinha fez também uma linda canção para o Gentileza. Como a gente não tem o dom de cantar como o Gonzaguinha, eu e o Reinaldo, nós vamos declamar. Então, a gente vai fazer agora, convidar cada um para ficar um pouco em silêncio, né? E entrar em contato com esse é a graça de Deus que a gente nos habita, que habita quem está perto de nós, que habita as nossas ruas e que precisa insuflar as pessoas, os brasileiros e brasileiras, para que nós vivamos realmente em comunhão, para que a gentileza não seja só uma palavra poética, mas que seja o caminho de uma grande utopia. Então, a gente vai declamar e cantar para vocês uma combinação de Gonzaguinha com Milton Nascimento. Mas isso vai ser em forma de oração. Então, convidamos cada um a entrar em sintonia e rezar com a gente esse ensaio para a profecia hoje, no momento presente. Vamos juntos. Feito louco pelas ruas
com sua fé, gentileza, o profeta e as palavras, calmamente semeando. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine meu país. Semeando o amor, a vida aos humanos, bichos, plantas, terra, nossa terra. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Nem tudo acontecido, de modo que se possa dizer, nada presta, nem todos derrotados, de modo que não dê para se fazer uma festa. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, podemos cantar. Se o profeta é o que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que os homens fazem e as mulheres fazem, e esperar pelos frutos no quintal. Encontrar, perceber, se olhar, se entender, se chegar, se abraçar, e beijar, e amar, sem medo, sem segurança. Medo do futuro, sem medo. Solidão, medo da mudança, sem medo da vida, sem medo das gentilezas do coração, feito loucos pelas ruas. Sem a polícia, nem a milícia, nem o feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente que sabe ter. Assim dizendo, minha utopia, vou levando a vida, eu vou viver bem melhor. Doida pra ver o meu sonho teimoso. Rose! Um dia se realizar. Ei, maravilha! Gratidão a todo mundo que esteve com a gente. Sigamos em paz. Viva Timóteo, André, viva Marcelo. Profecia é abrir caminho para a esperança se tornar presente. Profecia é presença e utopia. Profecia é a indignação que se faz ação em defesa da vida. Profecia é coragem para gritar e anunciar a beleza da vida. Profecia é bem viver. Profecia é arriscar e esperançar. Profecia é libertar o corpo. Profecia é esperançar com fé, coragem e muito amor. Profecia é sonho, é esperança, é luta por um mundo melhor. Profecia é esperançar. Profecia é palavra que Deus coloca na nossa boca. Profecia é fé no homem, fé no chão, pé no chão. Profecia é ser a favor da vida. Profecia é escuta e ousadia. Profecia é discernimento e compromisso. Compromisso de amor. Me leva a cantar. Por isso essa força
força estranha do ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha,